Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão Ítalo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos chegarem para nós meditarmos na palavra do Senhor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. É um prazer realmente estarmos reunidos para buscar a presença do Senhor. Graças a Deus. Amém. Patrício, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Vamos aguardar só alguns minutos. É um prazer, uma alegria muito grande. Glória a Deus. Vamos buscar a presença do Senhor nessa sexta-feira. Glória a Deus. Vamos começar daqui a pouquinho, alguns minutos, para nós aguardarmos os irmãos. Sejam bem-vindos. Todos que estão entrando, seja bem-vindo. Nós estaremos reunidos para meditar na palavra do Senhor, fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nessa sexta-feira. E hoje eu estou vestido com o meu uniforme de capelão, né? Para quem não sabe, eu desenvolvo um trabalho de capelania junto à Associação Beneficente de Capelania Social, a ABECAS, que funciona em Belém. E eu represento a ABECAS. Em todos os lugares que eu vou, eu desenvolvo um trabalho de capelania, mas sempre ligado à ABECAS, que fica em Belém. Quero mandar um grande abraço para o meu pastor Janildo Monteiro, aí em Belém do Pará. E nós desenvolvemos esse trabalho nos presídios, também nas comunidades terapêuticas. E a capelania tem sido realmente algo abençoado e tem realmente nos direcionado para levar a palavra do Senhor. E agora, no dia 29 e 30, sexta e sábado, no último final de semana desse mês de maio, nós estaremos realizando o curso de capelania online. Nós estaremos ministrando esse curso de capelania que vai realmente capacitar aqueles que querem fazer a obra do Senhor, né? Muitos querem fazer a obra do Senhor nos hospitais, nos presídios, nas comunidades terapêuticas, mas para isso é preciso buscar capacitação. Então, nós estaremos ministrando agora, no final desse mês, no último final de semana desse mês, nós estaremos ministrando esse curso de capelania online. Nós estaremos, qualquer pessoa pode participar, se você tem interesse, você entra em contato conosco, tudo vai ser virtual e com certeza você vai receber sua carteirinha de capelão e você vai poder desenvolver, nós vamos dar essa assessoria, essa continuidade para aqueles que querem desenvolver um trabalho de capelania. Você vai aprender como é na teoria e na prática também. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Então, último final de semana desse mês, dia 29 e 30, nós estaremos ministrando esse curso de capelania, tá certo? Então, um grande abraço aos irmãos que estão entrando. O Ítalo, que está no Ministério Ágape da Restauração, né? No Rio Grande do Sul. Deus abençoe Ítalo. Também a irmã Patrícia de Penedo, né? Deus abençoe todos os irmãos que estão participando, chegando agora. Nós estaremos orando, buscando direcionamento de Deus, buscando uma palavra do Senhor para as nossas vidas nessa sexta-feira. Sexta-feira é um dia especial. Geralmente o fogo no altar ele funcionava na sexta-feira. A nossa reunião era na sexta-feira. E a sexta-feira sempre foi o dia da bebida, é o dia da curtição, é o dia em que se faz tanta coisa ruim na sexta-feira. E nós realmente separamos as sextas-feiras para buscar capacitação, buscar uma palavra da parte do Senhor. Nesse tempo em que as pessoas estão tão aflitas, angustiadas, nós estaremos buscando direcionamento da parte do Senhor. Amém? Então, desde já nós estaremos já fazendo uma oração,
pedindo a Deus que Ele nos abençoe, pedindo a Deus que Ele possa falar aos nossos corações, tá bom? Então, se você que já chegou, já está conosco, só Deus sabe o que você está vivendo, o que você está passando. Só Deus sabe como é que está o seu coração. Nós estaremos agora fazendo uma oração, pedindo a Deus que Ele possa tocar em cada coração, que Deus possa nos dar ânimo, forças, que Ele possa nos revigorar nessa noite, que a palavra de Deus venha como um bálsamo, que a palavra venha nos fortalecer, aquele que está abatido, abalado. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos render glórias e graças a Ti, bendizer o Teu nome, pelo muito que já tens feito por nós, Senhor. Queremos Te agradecer por mais esse dia que Tu nos concedestes e a oportunidade que Tu nos dá de podermos buscar a Tua face, de poder recorrer a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor a Ti e Te agradecer por tudo, entrar na Tua presença com ações de graças, com louvores, bendizendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Queremos atrair a Tua presença, pedindo que Tu possas falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que Tu possa fortalecer aquele que está abatido, aquele que está abalado, aquele, Senhor, que está agora, nesse momento, precisando ouvir algo proveniente do alto, da parte do Senhor, que Tu possa liberar do alto do céu bênção sem medida para nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós pedimos, nós Te agradecemos desde já, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Nós estaremos bem-vindo Danilo, Patrícia, todos os irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Nessa noite nós estaremos meditando no texto que está lá em Jeremias, no capítulo 8, no versículo 22. Eu convido você que tem Bíblia, que você pegue a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 8, no versículo 22, é um texto muito conhecido, e nós estaremos meditando e vendo o que é que esse texto, abstraindo, retirando desse texto, princípios espirituais para as nossas vidas nessa noite. Amém? Então, Jeremias, capítulo 8, versículo 22, a Bíblia diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Bem, esse texto nós estaremos meditando a respeito desse bálsamo de Gileade, nessa noite, tá bom? Então, em primeiro lugar, é preciso fazer uma contextualização, saber quem foi Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para profetizar logo no final do século VII e no início do sexto século antes de Cristo, né? E ele profetizou no reino de Judá logo depois da separação, reino do norte, reino do sul, e Deus levanta Jeremias, ele está profetizando lá no reino de Judá, chamando o povo ao arrependimento, já evidenciando o que iria acontecer com relação à invasão dos babilônios. E Jeremias vem ali para alertar o povo a respeito dos pecados, dos erros que eles estavam cometendo. Então Jeremias ele veio profetizar no reino de Judá a respeito dos erros, alertando o povo a respeito das consequências que já haviam acontecido com o reino do norte, que também aconteceria com o reino de Judá. E se você for ler desde o início, do capítulo 8, Jeremias do capítulo 8, você vai ver que no Jeremias capítulo 8, no versículo 1 ao 3, Jeremias ele fala das consequências do que iria acontecer com Israel, com o reino de Judá, por conta do erro, por conta do pecado. No versículo 1 ao 3, ele fala que até os ossos do povo e dos seus líderes seriam profanados, seriam removidos do túmulo. O profeta Jeremias falando de uma maneira muito contundente, muito dura, e dizendo que até aqueles que fossem levados como escravos, eles iam desejar a morte
e tão ruim que seria a situação. Então o profeta Jeremias, estava falando para o povo de Israel a respeito das consequências do pecado. E eu gostaria de que nós pudéssemos, até chegar no versículo 22, que nós pudéssemos partir do versículo 4. Dá uma olhada aí no versículo 4, Jeremias capítulo 8, versículo 4. O texto diz assim: dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura não cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar? Então o profeta, a partir do versículo 4, ele começa a fazer perguntas retóricas. Ele começa a falar e ele pergunta para ele mesmo, ele faz essa pergunta retórica a respeito da situação do povo. Será que quando alguém cai, ele não se levanta? Quando alguém erra, alguém já disse que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E Jeremias está falando para o povo de Judá, será que quando alguém cai não se levanta? Será que esse povo que está persistindo em cometer apostasia, se afastando de Deus, será que esse povo vai continuar a insistir? Na verdade, eles persistem no engano e não querem voltar. O texto nos fala que Jeremias ele começa a falar para Judá a respeito da postura deles, a respeito do erro. Errar, todos nós erramos. A Bíblia nos fala lá em 1 João, no capítulo 2, filhinhos, escrevo para que não pequeis. Mas se porventura você pecar, todos nós pecamos. O problema não é pecar, o problema é permanecer no erro, é insistir no erro. O problema é a pessoa errar e simplesmente não querer se arrepender. Jeremias está falando para eles a respeito da postura de Israel que persistia. Eles não tomavam uma atitude, uma decisão de querer mudar. Eles preferiam ficar no erro, permanecer no erro. E o texto, lá em Jeremias capítulo 5, no versículo 3, a Bíblia diz assim: ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a correção? Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, mas mesmo assim, mesmo diante dos castigos, eles não estavam se arrependendo. Eles não queriam voltar. Eles endureceram a sua face, o profeta diz. Eles não quiseram receber a correção. Sabe, querido, nós vivemos dias em que coisas ruins estão acontecendo e muito dessa postura, do que nós temos visto no nosso dia, são consequências dos próprios erros, de como o povo tem se afastado de Deus. As pessoas têm ficado longe dos caminhos do Senhor. Cada vez mais o ser humano tem se afastado de Deus. E como consequência, as dificuldades, as penalidades, as consequências do pecado têm acontecido por tanta prostituição, tanta coisa ruim, tem levado a consequências danosas, desastrosas. E Deus tem chamado ao arrependimento. Deus tem trazido a sua palavra, continuando a dizer: se arrependa, não permaneça no pecado. Mas as pessoas têm endurecido o coração e sofrido consequências. O profeta continua dizendo que esse povo ele não se arrependiu, eles nem queriam saber dos seus erros. Olha o que ele diz no versículo 6. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegônia no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Então o profeta, falando para eles da situação de Judá, do reino de Judá, ele está falando a respeito de como o povo nem queria saber dos seus erros.
O povo nem procurava saber, mas peraí, onde é que eu tenho errado? Será que isso que está acontecendo comigo não é culpa minha mesmo? Não é consequência dos meus erros? Porque a tendência é a pessoa botar a culpa no diabo, é a pessoa botar a culpa no governo. Será que não sou eu? Será que não tem alguma coisa que eu tenho feito de errado? Como ele diz, que fiz eu? A pessoa não faz uma introspecção para ver, será que não tem alguma coisa que eu preciso? Será que isso não é consequência das minhas atitudes, das minhas escolhas? Não há que se arrependa. O profeta fala que até ele compara Israel, compara Israel como um cavalo que corre em direção à batalha, o ímpeto de fazer o que é errado, e não para analisar a sua situação, não para refletir, não faz uma introspecção. Será que não tem alguma coisa que eu preciso mudar? Ele compara, ele fala sobre as aves, até as aves, elas reconhecem o tempo do seu período migratório, de que elas precisam mudar, mas o povo de Israel não admitia, mesmo diante das circunstâncias do que eles estavam vivendo. Poxa, diante de tanta essa luta, tanta dificuldade, será que não tem algo em mim? Não existe algo que eu precise fazer, uma introspecção? Será que não realmente, porque as coisas estão acontecendo, será que a culpa é sempre dos outros? Não tem nada que dependa de mim, que eu preciso mudar? Por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? Então o povo lá não queria fazer essa introspecção. Nós estamos vivendo o tempo de fazer essa autoanálise. É tempo de fazer uma introspecção, dizer, isso é tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nos arrepender. É tempo de ver onde nós erramos. As coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo pela permissão de Deus, de dando oportunidade para que nós possamos mudar. Até as aves mudam, mas o povo de Israel não mudava, e no nosso dia também as pessoas não querem saber. O salmista, lá no Salmo 139, versículo 23, a Bíblia diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todo dia, eu e você precisamos fazer uma introspecção. Todo dia, todos nós precisamos nos autoavaliar. Senhor, me mostra. A pior coisa que tem é quando a pessoa acha que está muito bem. Não, mas não tem nada de errado que eu fiz. Então tem alguma coisa errada, meu irmão. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós desagradamos a Deus. Todo dia nós temos algo para pedir perdão. Todo dia, de glória em glória, de fé em fé. Todo dia é um processo de aperfeiçoamento dos santos, que está lá em Efésios capítulo 4. Todo dia nós temos algo para nos arrepender e não fazer mais. Todo dia é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, o povo não queria fazer essa autoanálise. E o profeta está falando para ele, por isso que vocês estão sofrendo consequências. E ainda vai ter muito mais consequências piores se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não utilizarem desse tempo, do que está acontecendo com vocês, para mudar. É tempo de tomar uma atitude. O texto diz que esse povo não queria saber o juízo de Deus. Eles não queriam saber a respeito das coisas de Deus. Eles não queriam. Em Oséias 4,6 a Bíblia diz que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. De buscar o conhecimento da parte do Senhor para com as nossas vidas. Amém, querido? O texto nos fala no versículo 8 que os líderes lá de Israel, lá do reino de Judá, eles simplesmente se diziam falar em nome de Deus, mas na verdade eles rejeitavam a palavra do Senhor. Olha como estava a situação lá em Israel. Versículo 8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Então, o texto fala que os escribas eram aqueles que transcreviam, que eles faziam cópias, um povo dedicado somente a fazer cópia. Então, eles que a falsa pena dos escribas, que se diziam tão sábios, na verdade, eles deturpavam
os escritos, né? A palavra do Senhor. Então eles falavam que eram sábios, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eles diziam, mas ao mesmo tempo eles deturpavam a palavra. Infelizmente também nos nossos dias tem acontecido isso. A deturpação da palavra do Senhor, né? Palavras que são muito boas, como no tempo de Isaías, em que se dizia, ensina-nos coisas aprazíveis. O povo quer ouvir uma palavra gostosa. Poxa, pastor, está tão ruim a vida. Eu queria ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra motivadora. Né? Mas acontecia lá, eles deturpavam, se diziam sábios. E a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria vem quando nós tememos ao Senhor. E esse temor não é medo, mas é respeito, é veneração, é realmente estar uma condição de respeito diante das coisas de Deus. Eu não vou fazer porque Deus está vendo, não é porque ninguém está vendo, é porque Deus está vendo. E eu temo ao Senhor, respeito ao meu Senhor. Amém, querido? Isso que é sabedoria. E eles diziam, que eles se diziam sábios. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, a Bíblia diz, guardai os mandamentos e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Sabedoria é guardar e cumprir, viver os ensinamentos bíblicos. Lá eles deturpavam as Escrituras. Infelizmente, nós vivemos dias também de deturpação das Escrituras, do chamamento ao povo ao arrependimento, de que muita coisa ruim pode estar acontecendo na vida das pessoas por conta, como consequência das suas decisões, das suas atitudes, da insistência em fazer o que é errado e não se arrepender. A pessoa está levando cacetada e não se arrepende. A pessoa ela tem convicção do seu erro, mas ela não admite. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos admitir e confessar os nossos pecados, né? Provérbios 28, 13, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então a pessoa não quer admitir o seu erro, e não quer mudar, e por isso que ela está sofrendo consequências. Então o profeta, falando para eles, mas serve para nós, ele fala a respeito das consequências desse pecado de Israel, mas também tem acontecido nos nossos dias. As consequências muitas vezes têm sido por conta das decisões que tomamos, das atitudes que tomamos ou deixamos de tomar. E ele diz no versículo 10, portanto, dareis suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Então, o povo de Israel estava agindo, desde o menor até o maior, estava agindo com avareza, no sentido de desonestidade, havia corrupção, engano, mentira e também a falsidade. É o que nós temos visto hoje em dia. São mentiras, engano, guerra pelo poder, cada vez mais prevalecendo na nossa sociedade. O profeta diz, por causa disso, vocês vão sofrer mais consequências do que vocês estão vivendo. Se vocês não tomarem uma atitude de mudar, de se arrepender, o profeta estava chamando ao arrependimento o povo de Israel, falando a respeito das consequências desse pecado. E no versículo 11 ele diz, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Olha só, então aqui ele compara a situação de Israel, a situação do pecado, ele usa uma figura de linguagem como uma ferida. O povo estava com uma ferida. A filha do meu povo está sendo tratada na sua ferida. Que ferida é essa? É uma figura de linguagem para falar da situação do povo. O próprio Isaías, há alguns anos atrás, há algum tempo antes desse episódio, já havia comparado a situação do pecado com uma ferida. Lá em Isaías 1,6, ele diz assim, desde a sola do pé
até a cabeça, não há nele nenhum ponto são. Ferimentos e contusões e vergões novos não foram espremidos nem pensados, ou seja, nem tratados. Então ele está comparando a situação do pecado do ser humano, da sua natureza pecaminosa, como se fosse um tumor que precisa ser espremido, uma ferida aberta. Então o profeta Jeremias ele fala também que a situação do povo de Israel era como uma ferida que precisava ser tratada. Só que ela estava sendo tratada pelos líderes, pelos sacerdotes, por aqueles que deveriam ser os líderes, deveriam ser aqueles que deveriam trazer uma palavra de arrependimento, alertar o povo. Gente, vocês estão vendo todo esse sofrimento? Vamos voltar para Deus, vamos nos arrepender, vamos confessar os nossos pecados. Não, o povo de Israel estava tratando da ferida levianamente. No capítulo 6, versículo 14, Jeremias fala: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, tratavam da ferida de maneira leviana e superficialmente. Então, é justamente falando de uma maneira light, um evangelho light. O evangelho que não confronta, é o evangelho que não machuca, é o evangelho motivacional, é o evangelho que fala só de coisas boas, é o evangelho politicamente correto, que fala coisas agradáveis. Não se preocupa não, isso vai passar, não se preocupe não. Então falando de paz, enquanto não havia paz, era tempo em que a situação ia piorar para ajudar. Só que o povo estava sendo enganado. Infelizmente, hoje em dia também o povo está sendo enganado. Aqueles que são chamados para pregar, para falar a respeito das coisas de Deus, da situação real do povo, por que Deus tem permitido que certas coisas aconteçam, não tem trazido realmente o que é necessário. O que cabe a nós nesse momento é de fazer realmente mudanças, aproveitar esse tempo para se arrepender, para buscar Deus, para orar mais, para ler a Bíblia, para fazer mudanças e esperar realmente o que Deus pode, porque é da vontade dele que ele muda ou não. Mas cabe a nós de nós tomarmos uma atitude de mudança. Então estavam curando a ferida do pecado de maneira leviana e de maneira superficial. Não adianta, se não espremer. Quem já teve, infelizmente, quem teve alguma doença, sabe que se não espremer, se realmente não tem, dói. Para curar uma ferida, dói. É preciso limpar, é preciso fazer uma asepsia. Se não limpar direito, daqui a pouco inflama novamente. Então essa ferida precisava ser limpa, precisava fazer uma higienização, uma asepsia. É assim que está a nossa sociedade. É assim que está até a igreja. É preciso fazer uma asepsia, uma limpeza. É tempo de fazer essa asepsia. Eles não estavam fazendo lá, mas nós precisamos fazer. E o profeta, falando no versículo 12, ele diz: procura, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Será que eles têm vergonha de cometer o que eles chamam de idolatria? Como se afastaram? Será que eles têm vergonha disso? Não, o profeta mesmo diz: não. De maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo que eu os visitar, diz o Senhor. Pecam, erram, roubam, enganam, não querem saber de Deus e não tem vergonha nenhuma disso, não. Não tem nenhuma dor na consciência. Continuam a pecar e não sentem nenhum remorso, não sente nada. Pois a mão de Deus, a consequência virá. Está dizendo a palavra, e veio sobre o reino de Judá. E virá também nos nossos dias. Por conta da oportunidade que nós temos agora, também de nos arrepender. Né? Por conta de insistir no erro, sabe que está errado, tem convicção no erro,
mas não quer mudar. Insiste em não querer mudar. E aí sofre as consequências. Israel, aconteceu com o povo de Israel e acontece nos nossos dias. Uma sociedade que insiste em fazer o que é errado, que tem prazer, ouve, mas não quero, eu não quero. E a consequência vem. Cada um fazer e eu. Será que não existe algo em mim que eu preciso mudar? Será que não existe esse tempo, não é um tempo de eu fazer uma autoavaliação? Será que realmente tem algo que Deus está falando ao meu coração também? Será que eu tenho sentido esse nojo, como diz lá em Jeremias, esse nojo do pecado, das atitudes? Como é que está a minha convivência com os meus erros? Ele continua dizendo, o profeta, no versículo 14, Jeremias capítulo 8, versículo 14, ele diz: por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, que ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo de cura e eis o terror. Então eles falam aqui, no capítulo anterior, eles já haviam falado a respeito do tempo, da confiança de que o tempo os livraria dos inimigos, né? Então eles falam, olha, aqui uma admissão, até admitindo, reconhecendo, eles haveriam de reconhecer que aquele tempo de paz que os sacerdotes falavam não seria verdade. Eles haveriam de admitir que realmente, ao invés de ser paz, viria a guerra contra eles. Eles haveriam de admitir que realmente as consequências dos erros viriam sobre eles. Versículo 16. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envia entre vós serpentes e basilísticos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. É Deus falando, ele estava falando a respeito do exército da Babilônia, que viria do norte. Dan ficava localizado ao norte. Então esse exército que viria como consequência do pecado, mesmo assim o povo não se arrependia. Então eles tiveram oportunidade, antes de acontecer, de fazer mudanças. O profeta havia falado, olha, isso vai acontecer, mude, se arrepende. Mas o povo não queria saber. Nós também estamos vivendo dias assim. Dias de oportunidade. Está ruim, mas pode piorar. Está difícil, mas muita coisa ruim ainda pode acontecer. Tudo depende da postura, da nossa atitude. Tudo depende do povo de Deus, da sociedade se arrepender, se voltar para Deus, reconhecer os seus erros, admitir que é tempo de mudança, é tempo de oportunidade. O profeta, ele sente a dor. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, profeta melancólico. E no versículo 18 ele diz, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Então o profeta está sentindo a dor de ver o povo de Deus, o povo escolhido, aquele povo separado, sofrendo e sabendo que eles iam sofrer muito mais. Deixa o mundo, deixa as coisas desse mundo, se volta para Deus, entrega a tua vida para Jesus. Aproveita essa oportunidade que Deus está nos dando para tomar uma atitude de mudar a tua vida, de mudar totalmente. E quem sabe essa situação vai mudar como consequência da tua mudança. Deus age quando o homem age. Então o texto está falando, o profeta estava sentindo a dor. Está difícil, mas vai piorar. Se vocês continuarem assim, se vocês continuarem longe de Deus, se vocês continuarem a viver a vida que vocês estão vivendo, de pecado, de engano, de mentira, sabe que está errado, mas não quer mudar, as coisas não vão melhorar, as coisas vão mudar. Essa é uma realidade para eles,
mas serve para nós também, é claro. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o profeta estava falando para ele, no versículo 19, eis a voz do clamor da filha do meu povo, eis o clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Então, o povo mesmo idolatrando, cometendo apostasia, negando a fé, o povo estava dizendo, mas onde é que está o rei? Onde é que está Deus? Onde é que ele está? Será que Deus não está vendo a situação? Será que o Senhor não está em Sião? Será que Deus não está vendo essa situação? Olha, mesmo cometendo erro, mesmo cometendo apostasia, vaidades estranhas, cultuando imagem de escultura, mesmo assim eles estavam se perguntando, será que Deus não vai fazer nada? Infelizmente, a realidade acontece nos nossos dias também. As pessoas cometem abominação, as pessoas cometem erro, cometem engano, e quando estão no sufoco, ai meu Deus do céu, ainda há pouco você estava no carnaval, pulando, cometendo abominação, fazendo tanta coisa errada, mesmo quando iam falar de Deus para você, você nem queria saber de Deus, mas agora está correndo, meu Deus, me ajuda para Deus. É ou não é? Não é assim que acontece? Infelizmente, é isso que acontece. O povo de Israel estava assim lá também. Então, eu preciso entender que essas pessoas, mesmo aqueles que estavam no meio de Israel, que estavam em pecado, eles estavam clamando a Deus, pedindo que Deus fizesse. Será que Deus não está vindo? Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não está em Sião? Onde está o rei? Onde está Deus? Infelizmente, claro que Deus está no seu lugar. Então, na verdade, o que faltava era uma atitude da parte de Israel. Né? E o texto continua a dizer, finalmente no versículo 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então, esse cega e o verão, ele fala de duas faces sucessivas do tempo de colheita em Israel. Se esses dois períodos se eles não obtivessem sucesso na colheita, o restante do ano eles passariam necessidades, haveria privação. Então ele está dizendo, olha, passou a cega e passou também o verão. E agora não tem mais nada para a gente, não tem comida, nós vamos passar fome. Então o povo de Israel estava desesperado. E versículo 21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Então o profeta relatando como estava essa situação, que era decorrente das atitudes que ele adotavam. Da mesma forma também a nossa sociedade vive, infelizmente, essa realidade de não querer saber de Deus, de curtir, saber das suas... de satisfazer as suas próprias necessidades. Aí quando vem as consequências, quando vem em troca, o que a pessoa começa a colher em troca, como nós estamos vivendo, as pessoas elas começam a se lastimar, infelizmente. E por fim, o profeta finalmente fala no versículo 22, que é o texto que nós começamos a ler, porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então, esse bálsamo, né, era um unguento, era uma substância aromática que era muito comum, né, era famosa lá nesse lugar chamado Gileade. Era um lugar montanhoso, era um lugar que existia lá esse bálsamo. Então, inclusive, vários países vinham para comprar, outros povos vinham para comprar esse bálsamo que estava lá na região de Israel. E sabe o que o povo de Judá fazia? Eles fabricavam incenso e ofertavam em rituais pagãos essa matéria-prima desse bálsamo. Então, ou seja, eles tinham lá um remédio que poderia curá-los, mas eles não estavam usando esse remédio. Pelo contrário, eles estavam ofertando a deuses pagãos. Os outros povos é que valorizavam o que eles tinham, mas eles não valorizavam aquilo que eles tinham. Então ele diz, será que não há bálsamo em Gileade? Então Jeremias usou um sentido metafórico para dizer, será que a cura que está em Israel, mas Israel não está usufruindo dessa cura? Será que a cura, o poder curativo do bálsamo, ele se extinguiu?
Será que não é porque vocês estão não valorizando aquilo que vocês têm? Né? Será que não há bálsamo? Não há médico? Né? Até as outras nações sabem disso, mas o próprio Israel, por causa da sua cegueira, não estava valorizando aquilo que eles tinham, esse poder curativo, essa possibilidade de usar esse remédio. Quando nós trazemos para a nossa realidade, nós temos a palavra de Deus que nos fala em Isaías 53, versículo 5, que Jesus Cristo, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por intermédio de Jesus Cristo, que está disponível quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós recorremos e fazemos uso, nos apropriamos da cura, da bênção proveniente do sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele está disponível. Será que não há bálsamo? Será que Jesus não perdeu o poder de curar? Será que o poder de Jesus Cristo, lá em João 10, que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida e abundância? Será que essa vida abundante, ela deixou de ser verdade? Não. Nós temos a possibilidade de reivindicar por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do arrependimento, em primeiro lugar, admitindo o pecado, mudando, tomando uma atitude de arrependimento e se voltando para Deus, pedindo para que o Senhor entre na nossa vida, tomando uma atitude, a cura vem, o milagre vem, a restauração vem. O bálsamo é Jesus. Jesus está disponível. Será que não há bálsamo? Há bálsamo, há unção, há cura, há restauração. Agora depende de cada um de nós. Cada um de nós precisa tomar uma atitude, dizer: eu quero que esse bálsamo, que essa cura, eu quero que essa restauração venha sobre a minha vida. Eu quero usufruir daquilo que está à minha disposição. O bálsamo estava lá. E o sangue de Jesus Cristo, o poder curador, transformador, remidor do Senhor Jesus está disponível. Vai chegar um tempo que não vai estar mais. Então, nós temos a possibilidade de nos arrepender hoje. Nós temos a oportunidade de tomar esse bálsamo, dizer: Senhor, eu te peço que tu derrame na minha vida, na minha família, que tu derrame essa unção restauradora, que tu possas tocar de maneira sobrenatural, a começar em mim, na minha vida, a começar em mim. A partir de hoje eu te peço que tu me perdoes, que tu me transformes. E quando a sociedade, quando as pessoas começarem a tomar essa atitude, esse mal, essa expectativa de terror que está acontecendo, ela vai começar a mudar. Porque o bálsamo está disponível, ele não perdeu o seu poder, ele está disponível. Nós precisamos tomar posse dessa bênção, dessa cura, dessa restauração, desse poder que está disponível sobre as nossas vidas. Depende de cada um de nós de fazer essa introspecção. Eu preciso tomar posse da unção de Deus, do poder curador, do poder restaurador que há no sangue de Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Quem sabe você precisa nesse momento. Quem sabe você tem reclamado tanto nesse tempo de pandemia. Você tem se entristecido tanto. Quem sabe você tem dito: poxa, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não vai fazer nada? Tanta coisa ruim acontecendo. Sabe, querido, é tempo de cada um tomar para si a responsabilidade. Perdoa. Realmente existem coisas que eu tenho insistido. Existem coisas que eu sei que eu estou errado. Eu sei. Mas eu tenho persistido em não mudar. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Oh, meu Deus. Perdoa por nós não valorizarmos o teu poder.
por nós fazermos pouco caso da cura, do poder restaurador que há no sangue de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor. Porque muitas vezes nós temos nos afastado de Ti. A sociedade tem se afastado de Ti, mas nós queremos falar pessoalmente. Eu quero falar pessoalmente, cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus que nos ajude. Perdoa nossos pecados. Derrama de uma unção sobrenatural na vida daquele que está enfermo. Se existe alguém que está ouvindo essa palavra, que está doente, no seu corpo físico, que ao se arrepender, ao tomar uma atitude de humildade, se humilhando diante do Senhor, que tu possa derramar uma unção sobrenatural de cura e restauração, e que realmente o milagre aconteça, Senhor. Eu quero profetizar a bênção do Senhor, eu quero profetizar a cura divina, a restauração, o milagre acontecendo na vida do teu povo. E faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um, irmão, que acompanhou conosco esse momento da presença do Senhor. Eu quero dar glórias a Deus pela presença de cada irmão que tem participado conosco nas lives de sexta-feira. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. O Ítalo pedindo para orar pela família dos pastores Paulo e Rosana. Vamos orar então pela vida do pastor. Que Deus abençoe. Marcos, Patrícia, Ítalo. Que Deus fortaleça você que vai ver esse vídeo logo depois também. Senhor, abençoe a vida do pastor Paulo, da irmã Rosana também. Em nome de Jesus, o Ítalo e todos aqueles que estão ouvindo essa live, que Deus possa fortalecer cada um, em nome de Jesus, trazendo restauração, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, Marcos, meu irmão, povo lá de Belém também, Deus abençoe. Os irmãos que têm participado, Danilo, glória a Deus. Em Aracaju, Deus abençoe, Danilo de Aracaju. Amém. Olha, não se esqueça de participar do nosso curso de capelania, viu? Danilo, Teologia Contemporânea, assim, quando é aula lá no Seminário Betel, lá em Aracaju, quando eu morei em Aracaju. Glória a Deus. Então, no final desse mês, querido, nós estaremos nesse curso de capelania. Você vai ter a sua carteirinha de capelão para fazer a obra. Lá em Belém nós temos trabalho em 7 presídios. Eu era coordenador do trabalho nos presídios. E agora nesse tempo está tudo parado, né? Então é tempo de se capacitar para fazer a obra do Senhor, tá bom? Final do mês, aqui a nossa uniforme da capelania. Esse uniforme aqui é de capelão. Quando nós entramos no presídio, entramos nos hospitais, e vai ser bênção. Então fique atento nas nossas redes sociais para fazer a inscrição, com certeza vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe meu pai lá em Belém, os irmãos que têm acompanhado. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Até a próxima sexta-feira, e nós estaremos também estamos elaborando um projeto aí para fazer aulas de teologia. Essas aulas, como o Danilo, que participou lá em Aracaju, nós já trabalhei dando aula em vários seminários. Nós vamos fazer aulas de teologia inteiramente gratuitas. Você vai poder assistir aulas, geografia bíblica, teologia contemporânea, você vai poder assistir várias matérias totalmente gratuitas. Então fique atento nas nossas redes sociais, se inscreva lá no nosso canal e com certeza Deus vai te abençoar, tá bom? Nos nossos canais, nas nossas redes. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Eu vou anunciar. eu vou anunciar quando vai ser. Mas por enquanto o que está certo é o curso de capelania. Tá certo? Dia 29 e 30. Nosso curso de capelania inteiramente online. Você vai participar. São 4 capelanias que serão ensinadas em 2 dias. Escolar, social, hospitalar e carcerária. Que nós vamos passar toda a experiência, todo o trabalho. Uma coisa é você ensinar
E outra coisa, uma coisa é ensinar teoria, outra coisa é você ensinar aquilo que você faz, que você fez e faz. Então eu estarei falando da minha experiência em quase 8 anos de capelania, realmente fazendo, trabalhando diretamente nesse ministério que tem abençoado tantas vidas, tá bom? Com certeza vai ser bênção, tá bom? Fique na paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço a todos. Até logo, meu irmão. Fique na paz. Tchau, tchau.